Boa noite a todos, heróis da resistência que enfrentaram a chuva para chegar aqui hoje. Muito obrigado. Vocês todos têm passagem de primeira classe para nosso lar quando desencarnarem. Só por esse esforço que vocês demonstraram hoje. Foi fantástico. Inclusive, eu estava dirigindo para cá, tive um momento que eu tive que parar meu carro, trocar por um barco para poder chegar aqui hoje, mas chegamos todos bem, com a graça de Deus. Em primeiro lugar, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de agradecer aos mentores dessa casa e aos dirigentes encarnados desta unidade que nos permitem a oportunidade de aqui estarmos para que possamos, através dos estudos realizados, também adquirirmos o conhecimento que necessitamos para que possamos chegar ao final da nossa existência melhor do que quando aqui nós entramos. O nosso destino, o nosso caminho, a nossa jornada, ela é feita de pequenos passos, de pequenos gestos, que a cada dia que nós nos dedicamos para alguma coisa que estamos aprendendo em relação ao bem e à prática do bem, está nos levando cada vez mais perto do nosso destino final, que é a perfeição, tal qual Jesus nos ensinou. Dentro deste caminho, dentro destas observações, desses ensinamentos de Jesus que nós encontramos, nós vamos encontrar a perfeição do nosso estado, do nosso comportamento, daquilo que se espera de nós dentro do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Neste sermão, digamos assim, nessa comunicação que o Cristo nos traz, ele nos traz todas as expectativas, aquilo que ele nos orienta para que, em termos de comportamento, nós possamos exercer os valores que ele veio nos ensinar. Qual é a mensagem central dessas bem-aventuranças? As bem-aventuranças são o maior tratado de comportamento e valores morais já trazidos para a humanidade. Existe uma frase bem comum, já bastante conhecida, que nós espíritas falamos muito, que Gandhi, que não era espírita, que não era cristão, dizia que se todos os livros da humanidade fossem perdidos e queimados e só o Sermão da Montanha restasse, nada teria sido perdido. Porque o Sermão da Montanha representa o maior tratado de valores e comportamentos morais que alguém poderia trazer e que alguém poderia praticar. A Marta Antunes, que é uma das diretoras da FEB, que ela é diretora de mediunidade, se eu não estou equivocado, na FEB. A Marta Antunes, ela tem um livro chamado Evangelho Redivivo. E nesse livro, que não é só um livro, é um estudo, ela pega o Evangelho, ela pega o Sermão da Montanha inteiro e ela vai dissecando passagem por passagem, versículo por versículo, e vai tirando e extraindo, digamos assim, os sentidos de cada uma dessas frases. A Marta diz nesse livro que o Sermão do Monte traça um roteiro moral seguro para a nossa evolução espiritual. Nas bem-aventuranças, Jesus nos apresenta as características dos espíritos felizes, em que tudo se alinham com as qualidades do homem de bem, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E quais são essas características? O que nós podemos extrair em termos de características? São as características que estão descritas na Bem-aventuranças. E eu tomando um baile desse computador aqui que vocês nem imaginam. Preciso chamar minha neta. Minha neta aqui já ia... Não, vovô, não é assim que faz, é assim, etc, etc, etc. Minha neta, 15 anos. Mas, nossa senhora, eu tomo cada baile dos meus netos, que é uma coisa impressionante. Mas, anyways, quais são essas características que a gente vai encontrar nas bem-aventuranças? É quando Cristo diz a respeito de bem-aventurados são os pobres de espíritos, os humildes. Bem-aventurados são aqueles que choram porque sofrem e serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, estes comportamentos, estas características, é aquilo que a Marta nos diz como sendo o legado do comportamento moral que o Cristo espera de nós. E por que eu estou falando tudo isso a respeito
das bem-aventuranças antes de entrar nessa passagem. Porque o Cristo vem, traz as bem-aventuranças, e depois disso, a próxima passagem no Evangelho, ele fala a respeito do sal, da terra e da luz do mundo. Então, primeiro ele vem e nos traz os exemplos e as posturas do comportamento moral que são esperados de cada um de nós no nosso processo evolutivo. Uma vez que nós entendemos isso, nós então temos a responsabilidade de incorporarmos esses ensinos e levarmos esses ensinos adiante em nossa vida. Então Jesus faz a abertura do Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. A próxima passagem é essa em que ele fala do sal da terra e da luz do mundo. Como é que nós podemos trazer essa classificação? Espiritismo também é cultura, né? O que é uma perícope? A perícope é um trecho com um sentido completo utilizado para uma transcrição, análise, etc. A perícope também pode ser chamada como um excerto bíblico selecionado para leitura, sobretudo litúrgica. Por quê? Porque uma perícope, ela condensa uma passagem com começo, meio e fim, e que ela tem um sentido para ser analisada especificamente. Essa perícope, que em algum momento eu vou conseguir passar para o próximo slide. Aqui. Essa perícope, na tradução do Evangelho, né, do Novo Testamento, feito pelo Haroldo Dutra Dias, na publicação da FEB, o Haroldo, quando faz essa tradução, ele denomina essa perícope como missão dos discípulos. Aí ele vem, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e assim por diante. Por que ele diz que isso é a missão dos discípulos? Então vejamos, nós recebemos as bem-aventuranças do Cristo, e agora a missão dos discípulos é sermos o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que é que seja o sal da terra? O que é que seja a luz do mundo? Antes de nós chegarmos a isso, nós temos que entender o que são discípulos. Quem são discípulos? Como se portam os discípulos? O discípulo é todo aquele que recebe uma instrução, é todo aquele que aprende, é um aluno, é aquele que segue as doutrinas de alguém. Então, todo discípulo é um aluno. Agora, nem todo discípulo é um apóstolo. Nós temos que saber diferenciar o que seja um apóstolo do que seja um discípulo. Um apóstolo, em seu sentido literal, é um emissário, é aquele que é enviado. Um apóstolo foi escolhido especificamente por Jesus para espalhar o evangelho após a sua morte e a sua ressurreição. Os 12 apóstolos mencionados eram os discípulos mais próximos de Jesus. Todo apóstolo é também um discípulo, mas nem todos os discípulos são apóstolos. O que eu quero dizer com isso? Que os ensinos e as orientações do Cristo são para todos, não são para alguns poucos escolhidos. Todos nós que em algum momento travarmos conhecimento e contato com essas orientações, somos discípulos do Cristo. Como sendo discípulos dele e conhecedores dos seus valores e das suas obrigações morais que ele nos pede, nós temos a obrigação, então, de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Agora sim, feito essa primeira apresentação, vamos, enfim, ao que seja o sal da terra e a luz do mundo. A primeira passagem, que está no capítulo 5, no versículo 13, diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Para que nós possamos entender as passagens do Evangelho, nós temos que nos transferir ao tempo de Jesus, para que nós possamos entender as características da sociedade da época, dos valores da sociedade, dos costumes da época, para que a gente possa extrair o conhecimento. Se a gente quiser trazer essa frase, essa mensagem para os dias de hoje,
não vai fazer nenhum sentido. Quando ele fala de sal da terra, ele fala, mas é o sal que a gente usa no churrasco? É o sal grosso, é o sal fino, ou é o pink salt from the Himalayas, né? O sal rosa do Himalaia que virou coqueluche nesses dias. Então, se a gente tentar trazer para os nossos dias, a gente não vai entender. Nós temos que ir ao tempo de Jesus para que nós possamos extrair o sentido disso. No tempo de Jesus, o sal era uma iguaria, era um componente extremamente valioso. Primeiro porque o sal era parte do pagamento dos soldados romanos. Os soldados romanos recebiam o seu pagamento em sal e em dinheiro e em moeda. Por que esse sal? Porque o sal ajudava na conservação dos alimentos. O sal era um instrumento importante para que pudesse ser conservado a caça e os alimentos que estavam disponíveis. Naquela época ainda não tinha aberto a Best Buy e a gente não conseguia comprar geladeira ou nem Amazon e também não fazia entrega. Os burricos não aguentavam o peso das geladeiras para serem entregues. Então não tinha essa facilidade. O sal era um elemento extremamente importante e extremamente valioso. Tanto que a palavra salário deriva do sal, como pagamento. Essa é a origem principal. Então, como sendo o sal também um instrumento de pagamento dos soldados, também valia como moeda de troca naquela época. Mas o valor mais importante do sal era para a conservação dos alimentos. Então, quando a gente fala nisso, nós já conseguimos extrair aqui a primeira mensagem, digamos assim, subliminar. Vós sois o sal da terra. Vós sois importantes. Vós tem valor importante para mim e para a divulgação dessa mensagem. Então não é simplesmente o sal, né, uma coisa que a gente joga na terra. É alguma coisa que tem uma importância, que tem um valor, que tem um significado, que ajuda a conservar a mensagem que eu estou entregando. Um outro ponto importante, quando a gente fala assim, vós sois o sal da terra. Reparem que terra aqui é com T minúsculo, não é terra de planeta. Ah, vocês sois o sal da terra, vão salvadores do planeta. Não, gente, menos. O sal da terra, da semente, da semeadura, do trabalho, do arado, do esforço, da dedicação, do compromisso. Esse é o sal que nos cabe. Muitas vezes a gente pensa que nós temos alguma missão importante, alguma coisa muito grande para realizar, quando que na verdade a maior responsabilidade é nós sairmos dessa vida melhor do que quando nós entrarmos. Se nós conseguirmos esse objetivo, nós já saímos vencedores. Nós não temos a responsabilidade de salvar ninguém, nem de mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. Porque nós somos entidades individuais. A minha mulher, por mais que ela tente, ela não vai conseguir me mudar. E ela tenta. Ela tenta. E eu, por mais que eu tente, eu não vou conseguir mudá-la. Porque nós somos duas criaturas individuais, distintas, com valores diferentes. As nossas evoluções, as nossas experiências vêm de bases diferentes. Então, eu não tenho a responsabilidade de mudá-la, ela não tem a responsabilidade de me mudar, mas nós dois temos a responsabilidade de sairmos dessa vida melhor do que quando nós entramos. Este é o nosso grande trabalho. Agora, vós sois o sal da terra. Quais são as características e as propriedades do sal? Como é que nós podemos descrever essa importância e aonde que o sal é utilizado? O sal tem uma série de características muito interessantes. Ele é inalterável, incorruptível. Se você pega uma água salgada e adiciona açúcar, ela não vai ficar uma água doce. Mas se você pegar uma água doce e adicionar o sal, ela vai ficar salgada. Então o sal, ele é incorruptível, inalterável. Ele não se altera nunca. Ele nunca recebe, ele sempre dá. O sal está sempre entregando o seu sabor e as suas propriedades naquilo que ele interage. O sal é forte, ele se sobressai facilmente. Uma pequena quantidade altera todo o ambiente. Pergunte a qualquer cozinheira que em algum momento errou a mão no sal. O que acontece?
Nem o cachorro não quer depois. Porque ele é muito forte, ele se sobressai muito facilmente. O sal é encontrado em abundância, tanto na terra quanto no mar. Tanto aqui na terra, por exemplo, os lagos, Salt Lake City é um lago salgado. O mar que nós temos é feito de sal. As montanhas, nós temos montanhas que são montanhas de sal. Então o sal está disponível em todos os cantos, em todos os recantos desse planeta, em abundância. Ele conserva os alimentos, impedindo a decomposição. E ele regula o bom funcionamento do nosso corpo, o nosso sangue é salgado. Se você tem problema de pressão, você aumenta o sal. Se você tem se você tem problema de pressão alta, você tira o sal. Se você tem pressão baixa, você aumenta o sal. O sal ajuda na regulagem e na harmonia e no equilíbrio do nosso corpo. E o sal não tem uma aparência característica exterior. Não é alguma coisa assim que, se você olhar, olha que coisa linda, ele é amarelinho, ele brilha, ele faz isso, faz aquilo. Nada, é um pó branco, alguma coisa, uma pedra, alguma coisa muito simples, que se a gente não prestar atenção, você nem percebe o que seja o sal. Agora, e se nós mudássemos o título desse slide de características e propriedades do sal para características e propriedades dos ensinos e dos valores do Cristo? Ele absolutamente não muda em nada. Porque os valores do Cristo são inalteráveis e incorruptíveis. Os valores cristãos nós nunca recebemos, nós sempre damos. Os valores cristãos são fortes, se sobressaem. Uma pequena quantidade, nós podemos fazer uma diferença muito grande na vida de qualquer pessoa. Esses valores, esses ensinamentos são encontrados em abundância, porque o Cristo enviou seus mensageiros a todos os cantos e recantos do mundo, antes dele vir e depois que ele partiu. A sua mensagem continua vindo, continua sendo divulgada, continua sendo expandida em abundância. A sua mensagem conserva os alimentos, impedindo a decomposição. Ele regula o bom funcionamento da nossa alma. O nosso suor é salgado. O esforço que nós fazemos para seguirmos esses valores nos ajudam a conservar a nossa alma, o nosso espírito. E os ensinos do Cristo não têm uma aparência característica exterior. Pequenos gestos, pequenas atitudes podem fazer a diferença. O cunho característico e principal do sal é a incorruptibilidade. Nada o altera, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Ele está sempre com os mesmos valores, com as mesmas coisas, com as mesmas características. Sendo puro, ele impede que se contaminam os que recebem a sua influência. Mas principalmente neste exemplo, quando a gente pega as características do sal e as compara com os valores cristãos, o sal preserva. E a partir do momento em que nós trazemos os valores do Cristo para nós, o primeiro ambiente a ser preservado é o nosso interno. Ele preserva a nossa alma, o nosso espírito das influências negativas. Ele nos fortalece para que nós possamos combater as nossas imperfeições e seguirmos adiante no caminho que se espera de nós, da evolução, do crescimento, do aprendizado, passo a passo, pouco a pouco, mas é o que se espera de nós. Dito isso, como é que nós podemos agir no nosso dia a dia como o sal? Como nós podemos interagir nas nossas relações com outras pessoas para que nós possamos ser o sal da terra? De novo, não precisa ser nada assim mágico, não precisa ser nada abundante. Basta que a minha neta venha aqui mais uma vez. Aqui, ótimo, achei. Vem cá ajudar o vovô, pelo amor de Deus. Como é que nós podemos ser o sal? O verdadeiro cristão pode ser bom no meio dos maus. Um simples gesto, uma simples atitude, uma palavra. Justo no meio da injustiça. Honesto no meio dos desonestos. Prudente no meio dos insensatos. Humilde no meio dos orgulhosos. Altruísta
no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis. Pode ser resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos belicosos, virtuoso, numa palavra, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. Essas características todas foram extraídas da passagem do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Quando nós pegamos essa passagem, o homem de bem e todas as características que ela traz, ela nos remete diretamente às bem-aventuranças que eu estava citando no princípio do nosso estudo. Todas essas características, elas se coadunam, elas se casam. E se nós seguirmos estas características, esses comportamentos, essas posturas, essas atitudes, nós estaremos sendo o sal da terra. Aquele que preserva, aquele que evita a corrupção, aquele que colabora, aquele que com uma pequena atitude, um pequeno gesto pode mudar alguma coisa. Essa é a nossa missão. Vamos voltar lá àquela perícope do Haroldo, como ele traduz, missão dos discípulos. A nossa missão, nesse aspecto de ser o sal da terra, é simplesmente cumprir as orientações das bem-aventuranças. Mansos, pacíficos, misericordiosos, puros de coração. É só isso. A nossa missão não é salvar o mundo, nem salvar minha mulher, mesmo porque aquela santa não precisa ser salva. Aquela santa já se salvou. Só de me aturar, já ganhou a sua encarnação. Deve estar me escutando, provavelmente. Oi, bem. Só isso, só essas pequenas atitudes já nos ajudam. Essa é a nossa missão. Nós não temos nenhuma missão grandiosa. Só sermos e cumprirmos esses mandamentos das bem-aventuranças, essa é a missão dos discípulos. E se nós não conseguirmos? E se nós formos... Por que ela está voltando aqui? Ao contrário, ela deveria ir para frente. Aqui, assim. Mais uma, isso. E se for insípido? Se nós não conseguirmos, adquirirmos isso? O sal não perde as suas propriedades, ok? Mas vamos supor que o sal se tornasse insípido, isso é, que se perdesse as qualidades especiais. Ele tornaria-se de todo imprestável, visto que não poderia aplicar a outras funções além daquela que lhe é essencialmente própria. Outro tanto sucede em relação à fé que faz o cristão. Se essa fé, se desnaturar dos predicados, se ela se desconectar desses valores morais, elas se tornam inúteis. Vamos supor que nós perdêssemos a nossa fé e a nossa relação com esses valores. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos desperdiçando esses talentos, essas oportunidades de propagarmos esses ensinos e desperdiçando esses valores. Nós estaríamos jogando fora isso. Se nós estamos desperdiçando, nós também não serviríamos para ser aproveitados. Nós teríamos que ser lançados fora. Uma vez adquiridos esses valores, esses conhecimentos, passa a ser quase que uma obrigação da nossa parte levarmos adiante. Por quê? Porque o Cristo espera que nós vivamos de acordo com esses valores, de uma forma constante. Por que eu reforço tanto nisso e falo tanto a respeito disso? Vamos imaginar, vamos passar qualquer passagem do Evangelho que a gente pegue no Novo Testamento. Qualquer coisa que o Cristo tenha dito, feito ou agido foi absolutamente natural, instantâneo e automático. Um comportamento que ele já tinha intrínseco dentro dele. Ele sabia exatamente como fazer, o como agir, o como falar. Ele tinha aquilo naturalmente nele. O amor supremo, a misericórdia suprema, a bondade infinita, o puro de coração e todas as características, ele tinha aquilo muito, muito forte dentro dele. Tudo aquilo que ele fazia era natural. O acolhimento que ele fez à mulher adúltera, não deixando que ela apedrejasse, a tranquilidade e a serenidade que ele teve naquele momento, tudo aquilo era natural. Em contrapartida,
os apóstolos, em cada vez que eles fossem fazer alguma coisa, as suas reações eram instintivas, eram reações de homens normais, de homens comuns. Qual é a diferença entre um e o outro? A prática daqueles ensinos, daqueles valores, levaram o Cristo à perfeição. A prática desses ensinos, através do nosso dia a dia, nos levará a essa mesma perfeição. Nós também um dia adquiriremos essas características naturalmente dentro de nós. Quanto mais nós as praticarmos com pequenos gestos, com pequenas atitudes, mais fortes nós ficaremos. Por isso que nós não podemos perder o nosso valor, porque se nós perdermos, nós vamos ser lançados ao lixo. Nós vamos ser lançados à terra, seremos imprestáveis. Nós recebemos esses valores, nós recebemos essas características. O que se espera de nós é que nós a pratiquemos e a espargemos aonde nós estamos. Esta é a característica do sal. E a luz? O que seja a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Os discípulos de Jesus, então, são a luz do mundo e o sal da terra. A nossa tarefa, porque se nós estamos todos aqui hoje em busca de um conhecimento adicional a respeito dos valores cristãos, todos nós somos discípulos do Cristo. Então, a nossa tarefa é esclarecer aos nossos semelhantes e, ao mesmo tempo, conservarmos-nos fiéis aos ditames cristãos, proporcionando consolações não só aos nossos irmãos, mas como também a nós, quando nós passamos por dificuldades. Embasados nessas propriedades do sal, imutável, incorruptível, de pequenas quantidades, nossas atitudes passam a ser a luz do mundo. Pequenos gestos. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Exercei os valores cristãos em qualquer ambiente em que nós estejamos inseridos, para que nós possamos demonstrar esses valores a todos aqueles que nos cercam. Esses valores, resplandecei a vossa luz, não pode ser só dentro do centro espírita, da igreja, da sinagoga, da mesquita, do templo budista, da igreja evangélica. Ela tem que ser em qualquer circunstância. No nosso ambiente profissional, no nosso ambiente pessoal, no nosso ambiente de amizade, no nosso ambiente familiar, na família, cunhado, sogra, tio, primo, essas coisas, principalmente aqui, nesse aspecto de família. É um bom lugar para a gente estar exercitando o tempo todo. É um bom lugar. Por quê? Porque, inclusive, existe um dos livros da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. No prefácio, Emmanuel diz o seguinte, que o Evangelho não é para ser exercido ou ser adorado simplesmente dentro das igrejas. O Evangelho é um guia de comportamento para ser usado em qualquer lugar, porque o Cristo não diferenciava entre a igreja e a oficina, o local de trabalho ou a sua casa. Todos os locais são lugares em que o Evangelho pode ser praticado. Porque a prática do Evangelho não é através das palavras. A prática do Evangelho é através das suas atitudes. Como que nós vamos fazer? Qual é o papel da luz? O papel da luz é aclarar, iluminar e esclarecer com ações, gestos, posturas e comportamentos. Pregue o Evangelho sempre. Use palavras quando necessário. Como é que eu vou pregar o Evangelho? Com gestos, abraço, sorriso,
com o silêncio, não entrando numa discussão, numa briga, com pequenos gestos, com pequenas atitudes, fazer resplandecer a nossa luz para que todos aqueles que estejam ao nosso derredor, em qualquer ambiente em que nós estejamos, possam perceber esses valores. A mudança da humanidade, a mudança da sociedade é uma mudança lenta. Demora-se séculos, às vezes até milênios, para que novos valores e novos conceitos possam ser incorporados por um número suficiente de pessoas para que uma tendência mude. Então isso pode demorar muitos e muitos anos. Uma tendência, uma mudança da sociedade é uma coisa muito lenta. A mudança do indivíduo tem que ser rápida. Porque quanto mais indivíduos vão mudando, mais a sociedade vai mudando. A nossa obrigação não é mudar a sociedade, a nossa obrigação é mudarmos a nós mesmos. E nós podemos ser mudados e nós nos manteremos fiéis e incorruptíveis a esses valores se em todos os lugares em que nós estivermos, nós façamos resplandecer a luz do Cristo. Quando ele fala aqui, resplandecer a vossa luz, o Cristo está sendo muito gentil. Muito gentil. Porque, assim, gente, na boa, que luz que nós temos. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, primeiro capítulo, o pensamento é o espelho da vida. Nós refletimos aquilo que nós recebemos do Pai. Fazer resplandecer a nossa luz, o Cristo está nos auxiliando, dizendo, olha, vocês têm um potencial, basta com que vocês reflitam aquilo que eu fiz aqui. Se vocês refletirem isso, já é o suficiente para esse caminho, para esse momento em que nós estamos. Se nós nos dedicarmos, se nós nos entregarmos a esses valores e essas posturas, nós poderemos cumprir a nossa missão de discípulos, que é sermos o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa missão. E essas pequenas atitudes, esses pequenos gestos, essas pequenas coisas, a cada um que vai se juntando, a força de uma luz não está numa fonte única. Se nós juntarmos diversas lanternas, diversas velas pequenas, nós podemos iluminar um grande espaço. Nós não precisamos de uma luz como essa para iluminar todo esse ambiente. Mas se nós pegássemos aqui 100 velinhas pequenininhas, nós teríamos uma luz mais forte do que essa. 100 pequenos gestos juntos, lado a lado, podem iluminar e fazer um impacto muito maior do que uma luz muito grande. Muitas pessoas, inclusive, podem não ter a oportunidade de ver essa luz, mas nós, lá fora, poderemos trazer essa oportunidade a outras pessoas. A luz fica muito mais forte quando nós juntamos pequenos fachos, pequenos gestos, pequenas atitudes. Como então ser a luz nesse mundo? Nesses pequenos gestos. Um sorriso ou uma gentileza ao barista do Starbucks, por exemplo, na manhã. Em uma conversa amigável com alguém do Customer Service. Não, porque quando a gente liga para o Customer Service... Não, é verdade. O que acontece com o Customer Service? A gente, quando liga, nós descarregamos um caminhão de melancia em cima daquele pobre coitado ou pobre coitada que está do outro lado da linha, que não tem nenhuma culpa naqueles problemas todos, mas aquela pessoa é a primeira que vai escutar tudo, a nossa raiva, a nossa insatisfação, a nossa inconformidade. A gente descarrega tudo em cima daquela pessoa que, coitada, não tem culpa. Né? Olha... Moça, eu sei que você não é culpada, eu sei que você está só cumprindo o seu trabalho, mas eu queria comunicar a você a minha insatisfação. Passou isso, e eu espero isso. Mas a gente normalmente não começa dessa forma. Não, eu já estou aqui há 45 minutos esperando na linha. A pessoa não tem culpa. Mas essas pequenas atitudes, esses pequenos gestos ajudam. Você dá passagem para alguém no trânsito de manhã... Não, isso já é um pouco... próxima encarnação. Vamos deixar essa para a próxima encarnação. Essa é um pouco mais complicada. Talvez 2 encarnações. Mas a gente vai chegar lá.
o mais resumidamente possível, pequenos gestos e pequenas atitudes que a gente tenha no nosso dia a dia fazem a diferença para algumas pessoas e podem fazer uma grande diferença para nós mesmos. Sabe por quê, inclusive? Quanto mais nós praticarmos esses valores, mais forte eles ficam dentro de nós. E se nós nos fortalecemos moralmente, nós vamos ser cada vez mais incorruptíveis, a ponto de assumirmos a responsabilidade desses ensinos e desses valores em nossas próprias existências, em nossas próprias vidas. E se nós levarmos isso ao pé da letra, em todos os instantes e em todos os momentos, nós seguramente sairemos dessa vida, dessa jornada, muito melhor do que quando nós entramos, que é o nosso principal papel, que é o nosso principal desafio. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação? E Deus, a resposta da espiritualidade é fantástica. Deus nos impõe a reencarnação. Deus não pede, orienta, aconselha, indica, prescreve. Não. Deus impõe a reencarnação como meios de fazê-los chegar à perfeição. Vamos aproveitar essa que nós estamos, com todos os valores que estão às nossas mãos, para que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e possamos dar valor a essa questão do Livro dos Espíritos. Fazer cumprir aos nossos valores. Que a paz e a bênção do Cristo recaiam sobre todos nós na noite de hoje e possam nos acompanhar em nossos barcos de volta às nossas casas. Boa noite. Muito obrigado, Alex, pelos momentos de esclarecimento, pelo bom humor que nos faz abrir os olhos para situações tão importantes que podem ser feitas no dia a dia. E ele nos trouxe alguns recados muito importantes. Vamos agora nos despedir daqueles que nos acompanham pela internet. Vamos passar para a segunda parte.